Olá, você já observou que quando você tem uma nova crença, parece que tudo à sua volta está apenas contribuindo para reforçar sua nova crença? Pois bem, e por que isso acontece? Isso é uma forma de pensar em nossa mente, chamada de viés de confirmação. Continuando a série do livro A Arte de Pensar Claramente, hoje eu vou estar falando a respeito desse tema que o livro também traz, que é o viés de confirmação. E o que é isso? É quando a nossa mente faz a gente ver apenas aquilo que queremos, ou seja, só aquilo que está de acordo com as nossas crenças, com a nossa maneira de pensar. E isso será que pode ser uma coisa prejudicial às nossas vidas? Em algum momento, sim. Porque se a gente só vê aquilo que queremos, tem situações que muitas vezes nós precisamos ver o outro lado. Mas se a nossa mente está apenas sendo guiada pelo viés de confirmação, a gente vai procurar ver só aquilo que nos agrada, só aquilo que está de acordo com a nossa opinião, e nós sabemos que na vida nem tudo vai estar de acordo com a nossa opinião, nem tudo é como nós queremos. Então, se a gente ficar com a nossa mente só buscando coisas para confirmar nossas crenças, nossas opiniões, nós podemos estar indo num caminho errado e deixando também de aprender algo novo. Então, é por isso que tem situações que a gente precisa ter cuidado com esse viés de confirmação. Porque às vezes nós podemos achar que nós estamos certo o tempo todo, porque tudo em nossa volta está apenas reforçando as nossas crenças, mas por que tudo em nossa volta está reforçando a nossa crença? Porque é a nossa própria mente que faz a gente ver apenas aquilo que queremos. Porque geralmente no dia a dia podemos observar tudo que a gente não gosta, que a gente não quer, a gente deixa para lá. Mas a gente vai focar naquilo que queremos. Até mesmo se a gente analisar, até mesmo aqui no YouTube, geralmente quais são os vídeos que o YouTube recomenda para nós? Aqueles que nós gostamos, aquele que já aparece com os gostos já pesquisados, com os vídeos já assistidos. E por que o YouTube faz isso? Porque ele sabe, se eu assistir determinado vídeo, tipo de vídeo, provavelmente eu vou querer assistir mais daquele conteúdo parecido. Então é por isso que muitas vezes a gente não analisa bem nossas escolhas, às vezes fica só naquilo que nós já queremos, que nós sabemos, mas a gente perde uma oportunidade de conhecer coisas novas e coisas que podem fazer a diferença em nossas vidas. Então, muitas vezes nós estamos achando que estamos sempre no caminho certo, que todo mundo está de acordo, mas na verdade é o viés de confirmação que está fazendo que a gente veja apenas o que queremos. E muitas vezes, até quando chega alguém com opinião diferente da nossa, muitas vezes nós nem queremos ouvir. E isso é prejudicial, sim, às vezes até mesmo nos nossos relacionamentos com as pessoas. Porque se a gente for um tipo de pessoa que descarta toda opinião contrária, toda conversa que não estiver de acordo com a nossa, a gente vai deixar de estar aprendendo algo novo. Então é por isso que é bom a gente sempre estar analisando. Tudo que a gente for fazer, existe um lado positivo e também pode existir um lado negativo. Então é necessário a gente também analisar o lado negativo. Por exemplo, se você está planejando fazer algo novo, por causa do viés de confirmação, você pode achar que está tudo certo, que pode ir, aquilo vai dar certo, e muitas vezes não dá. Por quê? Porque aquele sinal de alerta foi desprezado pela sua mente, porque a sua mente só buscou coisas que lhe agradasse, coisa que confirmasse que você estava no caminho certo. E por causa disso você deixou de ver os sinais de alerta, né? E é por isso que a gente precisa estar analisando o que vamos fazer. Porque às vezes tem pessoas que tomam a decisão errada e às vezes quando a gente vai conversar, ela fala com tanta convicção, mas eu tinha certeza que isso ia dar certo. E por que ela tinha certeza? Provavelmente porque a mente dela estava enganando ela com viés de confirmação. Porque isso é uma forma de pensar da nossa mente e muitas vezes a gente não percebe isso. Porque a nossa mente, ela não gosta de ter trabalho. E muitas vezes pensar em algo contrário, algo novo, dá mais trabalho. Então, o que é que a nossa mente faz? Então, ela sempre busca aquilo que já é conhecido de nós. Então, é por isso que muitas vezes mudar de vida, ou até mesmo mudar de opinião, é algo difícil porque requer mais trabalho.
Então é por isso que toda vez quando a gente quer mudar, seja de vida, mudar de opinião, mudar qualquer coisa em nossas vidas, a nossa mente já não vai querer. Por quê? Porque essa atitude vai requerer um trabalho maior dela. Então, o que é que ela faz? Ela prefere nos deixar naquilo que já é conhecido. E se a gente continua apenas naquilo que já é conhecido, a gente não vai evoluir, não vai conhecer coisas novas. Então é por isso que é importante a gente estar analisando as nossas decisões para quem quer evoluir, né? Porque se a pessoa quer ficar na mesma, então tudo bem, o viés de confirmação vai ajudar ela nisso. Mas para quem quer evoluir em sua vida, então a pessoa precisa sim estar aprendendo coisas novas, precisa também questionar os seus pensamentos, porque muitas vezes o viés de confirmação, ele é mais forte naquelas pessoas que não têm um pensamento crítico, não questiona tudo que a mente entrega a ele aceita. Então a gente precisa também ter esse pensamento crítico até para a gente analisar, será que as minhas ideias são ideias certas? Será que só existe esse modo de pensar? E claro que não existe, né? Existem várias formas de pensar, mas a gente precisa estar atento a isso para que a gente não venha a ser prejudicado. Um exemplo claro de viés de confirmação é em relação a relacionamento, por exemplo, de amizade. Geralmente, quando nós gostamos de alguém, a nossa mente só traz o que daquela pessoa? As qualidades delas. E por que isso? Porque se nós gostamos da pessoa, então a nossa mente faz de tudo para nos mostrar os motivos, por que nós gostamos daquela pessoa. Então a gente sempre vai estar vendo os pontos positivos da pessoa. E realmente os pontos negativos ou defeito a gente não vai ver, porque a nossa mente não quer mostrar defeito. Então, muitas vezes nós podemos estar tendo um relacionamento errado, numa amizade errada, mas a gente não consegue perceber isso, porque a nossa mente vai esconder aqueles sinais que demonstram que aquela pessoa talvez não seja uma boa pessoa para estar ao nosso lado, não seja uma boa pessoa para ter amizade. Mas por causa do viés de confirmação, a gente só consegue ver aquilo que queremos. E se por acaso nós gostamos de alguém, o que é que a gente quer ver? Que realmente o nosso sentimento está correto, que aquela pessoa também gosta da gente, então toda situação que vem nos trazer um sinal de alerta que talvez aquela pessoa não gosta tanto assim da gente, a nossa mente vai deixar passar, porque o objetivo do viés de confirmação é só mostrar para nós aquilo que nós queremos. Então é por isso que às vezes tem pessoas que até percebem que uma amizade não está fazendo bem, às vezes fala para a pessoa, essa amizade não está fazendo bem para você, essa pessoa é assim, é assado, mas a pessoa não acredita. Por quê? Porque na mente dela ela só está vendo os pontos positivos, por causa desse viés de confirmação. Então, a gente pode ser prejudicado por causa dessa maneira de pensar. É por isso que a gente sempre precisa estar analisando as nossas decisões, até mesmo para a gente saber se uma amizade é verdadeira, é bom a gente também dizer um não. Porque tem muitas pessoas que estão do nosso lado, até mesmo dizendo que são amigas, porque a gente está dizendo sim para tudo. Mas a partir do momento que a gente coloca limite, até mesmo diz não, nós vamos ter um sinal para saber se realmente aquela amizade é verdadeira ou é uma amizade que está apenas se beneficiando de alguma coisa que a gente possa estar proporcionando a ela. Porque tem pessoas que é assim, enquanto a gente está dizendo sim para tudo, ela é nossa amiga, mas a partir do momento que a gente diz um não, pronto. Aí aquela amizade acabou, às vezes a pessoa sai até falando mal de nós. Então é uma boa estratégia você também dizer não para as pessoas que são, não é o tempo todo, né, gente? É só de vez em quando. Quando você tiver uma oportunidade, diga não para você ver a reação da pessoa. Se aquela pessoa for sua amiga mesmo, claro que no primeiro momento ninguém gosta de ouvir o não. Mas ela vai voltar a falar com você, vai continuar a amizade, ela não vai desfazer uma amizade só porque você disse um não. Agora, se essa amizade for uma amizade interesseira, provavelmente depois de você dizer um não, essa pessoa não vai querer mais ser sua amiga. E ainda para completar, vai começar a falar mal de você para outras pessoas. Então é por isso que é bom a gente fazer isso, até mesmo para saber quem são realmente as pessoas verdadeiras que estão no nosso lado e quem são aquelas que estão apenas se aproveitando.
Então é por isso que a gente precisa ter cuidado com esse viés de confirmação, porque como esse viés de confirmação tem o objetivo de só mostrar aquilo que queremos, então tem coisas na realidade que a gente não vai ver porque a gente não quer. Então é por isso que precisamos ter um cuidado, porque a nossa mente ela pode nos enganar de muitas formas. E como eu já tinha dito em outros vídeos, o objetivo desse livro, A Arte de Pensar Claramente, é mostrar para nós como é que a nossa mente age, como é que os nossos pensamentos podem estar nos prejudicando e até mesmo nos enganando. Então, quando a gente tem conhecimento disso, então fica mais fácil, sempre diante de qualquer situação que a gente acha que já tem certeza de tudo, que vai dar certo, é sempre bom a gente parar e dar uma analisada com mais cautela para saber se a gente não está sendo enganado por esse viés de confirmação. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou do assunto, deixa aqui um comentário. E você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte e compartilhe. Até um próximo vídeo. Tchau!